Olá, meus queridos, mais um dia aqui reunido, nosso devocional Jesus Vive, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para fortalecimento da sua fé. Vamos direto ao texto da palavra, amém? Abra sua Bíblia, se você ainda não pegou, pegue a sua Bíblia aí, vamos ler, fazer uma leitura hoje do livro de João capítulo 15, o Senhor aqui ensinando, sobre o reino de Deus aos seus discípulos. Sabendo que esse capítulo 15 de João já estava chegando próximo do momento onde o Senhor seria levado para ser crucificado. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de João. O Senhor tem grandes verdades hoje a compartilhar o nosso coração nessa manhã. Você é muito bem-vindo neste momento. João capítulo 15 diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dês mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Você pode repetir comigo? Porque sem mim nada podereis fazer. Amém? O tema desse devocional hoje é: porque sem Jesus nada podemos fazer. Amém? Não podemos fazer nada sem Jesus. Jesus é a essência de toda a vida. Jesus, ele veio para salvar o homem do pecado e sem ele, nós, por si só, não conseguimos nos salvar. Nós não podemos ser libertos do pecado se não for por Jesus Cristo. Ele é o único caminho e a palavra dele vai testificar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Nosso devocional Jesus Vive. Jesus vive em nós. Jesus vive em cada um daqueles que realmente já professaram a sua fé. Você é o templo do Espírito Santo, por isso que Jesus vive em você. Amém? A palavra no texto lá de 1 Coríntios capítulo 6, 19 diz: Ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Amém? Então eu quero meditar com você nessa palavra aqui de João capítulo 15 aqui, verdades maravilhosas que eu tenho certeza que vai ser revelada através do poder do Espírito Santo na sua vida. Amém? Você crê? Então, dê um glória a Deus, você que está aí nesse momento, amém? Eu quero compartilhar com você esta palavra, onde Jesus ele está ensinando sobre uma árvore, Onde ele vai dizer que ali tem 4 elementos fundamentais. É isso que nós vamos meditar hoje nessa palavra, Temos aqui 30 minutinhos para a gente compartilhar essas grandes verdades de Jesus, Ele vai falar aqui para os discípulos, ele chega no momento e ele vai falar algo muito importante, já lá no verso 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Fundamental, Ele se coloca como a videira verdadeira, a árvore verdadeira, a árvore do conhecimento, a árvore da salvação. Ele é a videira verdadeira. Então aqui nós vamos tirar aqui 4 personagens muito importantes para a nossa vida. O primeiro, ele se refere aqui que ele é o lavrador. Aqui ele é o lavrador. Aqui ele está falando justamente sobre isso, Está falando sobre que o pai é o lavrador. Amém? Ele fala no verso 1 aqui, fique comigo aqui nesse texto. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Quem é o pai aqui? O lavrador é Deus, Ele que é realmente o lavrador, é ele que coloca a semente, ele que cuida, Romanos 11:36, que ele é o dono de tudo, A palavra diz que por ele, para ele, são todas as coisas, amém? Ele que começou toda essa história, e um dia ele pensou em plantar essa videira no mundo, Decidiu lá no céu, juntamente com ele, a Trindade no céu, e viu que o homem era pecador e precisava de alguém que pudesse interceder por ele e trouxesse a vida a esse homem. E esse alguém foi Jesus Cristo, ou seja, ele pegou seu próprio filho e plantou, semeou no mundo hoje
para que nós pudéssemos conhecê-lo e através da nossa fé o recebêssemos como Senhor e Salvador. O lavrador ele não se deixa enganar. O que é importante nesse texto é que Deus aqui representa o lavrador. O que é o lavrador? É aquele agricultor que cuida da terra, aquele que coloca a semente, aquele que cuida da planta, aquele que cuida da árvore quanto grande, aquele que faz a podagem, aquele que faz a limpeza, aquele que também retira os frutos quando eles estão bons, mas aquele também que aqueles galhos que não dão fruto, ele corta, né? Que não dá fruto, ele corta e lança fora no fogo. Mas também aqueles galhos que dão fruto, ele tira, ele limpa para que possa dar muito mais frutos. Amém? Então nosso Deus é o Deus poderoso, ele é o nosso agricultor do mundo. Ele que semeou na terra através do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele plantou Jesus Cristo na terra para que através de Jesus nós pudéssemos ser ligados a Ele, né? E a partir daí nós demos fruto, né? Ele é o nosso Deus, é o Jeová Jireh, é o El Shaddai. Moisés, quando vai subir ao monte, naquele momento ele se depara com uma situação com Deus, pois ele tinha dificuldade para falar, para se expressar. Ele pergunta: o que eu digo, Senhor? Quem é o Senhor? Ele falou: diga que foi eu, o grande eu sou. Então Deus, ele é o nosso Deus poderoso, o Deus que criou o céu, Deus que criou a terra, o Deus que tem o poder nas suas mãos, o Deus que diz a palavra no salmista que ele está sentado no seu trono, ali fazendo tudo que lhe apraz. É o Deus que está com seus pés sobre o universo. A palavra vai testificar no salmista que o mundo é justamente onde está abaixo dos pés do nosso Deus. Ele é o Deus poderoso, é o Deus que construiu o universo, é o arquiteto do mundo, é o arquiteto do universo. Esse Deus, ele tem um poder sob a sua mão e nada acontece se não for pela sua vontade. Amém? Esse é o nosso lavrador, é o Deus poderoso, é o oleiro, né, que vai moldando a cada um de nós. Ele é o Deus poderoso, é o Deus que sara, o Deus que restaura e o Deus que cura, o Deus que enviou o Filho amado Jesus Cristo nesse grande projeto de resgate do mundo, nesse grande projeto de salvação do mundo. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele sabe, conhece a nossa vida, ele sabe muito bem daqueles que estão ligados em Jesus Cristo, ele sabe aqueles que vão dar fruto, aqueles que não vão dar, ele sabe aqueles que estão verdadeiramente ligados em Jesus, ele sabe verdadeiramente aqueles que não estão ligados em Jesus, e ele sabe todas as coisas. Esse é o nosso Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. Amém? Eu quero que você entenda bastante esse texto, porque esse texto vai falar sobre isso, né? O Senhor Jesus, ele está contando uma parábola aos seus discípulos, ensinando ele, né? Ele está trazendo verdades atuais, ele está fazendo uma relação justamente com o agricultor para que os discípulos pudessem entender. Essa é a mensagem que Deus colocou no seu coração, está colocando no meu e em todos que estão assistindo agora neste momento. Então, nosso Deus, ele é o lavrador, ele que cuida, é ele que semeia, é ele que está sobre o universo, né? E ele enviou ali Jesus Cristo para ser plantado na terra, ele enviou Jesus Cristo para ser semeado na terra, a partir do momento que o seu ministério continuasse, através da pregação do seu evangelho, as pessoas iam buscá-lo através da nossa fé, através da fé, e foi isso que ele aconteceu comigo e com você. Nós fomos alcançados através justamente da nossa fé, mediante a sua graça que foi derramada. Mas essa graça, ela não é de graça, ela há um preço, o preço foi pago. Essa raiz, essa semente que foi plantada no mundo, ela pagou um alto preço, ela passou por dificuldades para crescer. O próprio Jesus, esse é justamente a videira verdadeira. Por que nós falamos isso, né? Que Jesus vai falar isso, né? Na videira verdadeira. Ele fala muito claro aqui no verso 1, né? Eu sou a videira verdadeira. Nesse tempo aí havia muitos profetas que não eram enviados por Deus, alguns homens que tinham ali, naquele momento, naquela época ali, que pregavam, que faziam profecias, curas, né, curandeirismo. E Jesus, ele vai chegar ali e vai dizer para o discípulo: eu sou a videira verdadeira, ou seja, a videira representa Israel, né? A videira representa Jesus, a videira representa o nosso Pai, a videira representa aquilo tudo que foi colocado no mundo, né? Então Jesus vai dizer assim: olha, não se engane, eu sou a videira verdadeira, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos ensinamentos. Você só pode crescer, você só pode dar fruto se estiver ligado em mim. Eu sou essa videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Porque havia muitos profetas, muitas
falsas heresias, enganos naquela época, e todo mundo se levantava como um profeta ali. Mas Jesus, ele era o verdadeiro profeta, ele era o verdadeiro Messias. E é importante nós sabermos disso. Eu não sei se você tem ouvido esta palavra, se você tem a clareza de entender que só há um caminho, e esse caminho é através de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Então ele é a videira verdadeira. Só pode ser através dele que você pode alcançar a sua salvação. Amém? O verso 3, né, do capítulo 15, continuando aqui, diz assim, ó, aí Jesus entra na história, ele vai falar no 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Quem é essa função? Essa função é do nosso lavrador, é de Deus, porque ele que vai fazer a poda, ele que vai olhar ali e vai verificar qual é o galho, qual é a vara que nela está dando fruto. Aquela que está dando muito fruto, aquela que está dando fruto, ele vai limpar, vai podar para que ela dê mais fruto. E aquela que não está dando fruto, ele vai cortar aquela vara e vai lançar ela no fogo, diz a palavra de Deus. O verso 3 vai dizer assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aqui Jesus Cristo, ele entra na história, ele faz uma relação agora, ele ensina aos discípulos quem é o Pai, ele coloca a figura do Pai como acima de todas as coisas, ele coloca a figura do Pai acima dele. Ele é o lavrador, é ele realmente que plantou ali a videira, foi ele que colocou a videira com propósito nesse mundo. Então Jesus Cristo entra nessa história agora dizendo quem é ele verdadeiramente. Ele vai dizer, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus, ele aqui representa aqui a palavra de Deus. Ele vai dizer muito claro no verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Aqui ele está dizendo, porque Jesus Cristo, ele é a própria palavra, e a palavra, ela purifica, ela limpa. Aqueles que estão realmente, não entenderam, que não estão ligados em Jesus, a maior referência é quando você está vivendo a palavra de Deus. Se você está vivendo a palavra de Deus na prática, na essência, no seu testemunho, certamente você está ligado a Jesus. Ele é muito claro, né? Aquele discípulo estava ali, ele disse, olha, quem realmente está limpo pela palavra, né? Esse certamente está ligado a mim. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz revelação, ela traz intimidade com Deus, ela traz conexão, ela traz ligação com Jesus Cristo. Se você está afastado da palavra de Deus, se você não tem lido a palavra de Deus, não tem como você dizer que está ligado a Jesus, não tem como você dizer que você é um discípulo, se você não está ligado pela palavra, porque a palavra é que nos testifica, a palavra que nos cura, a palavra que purifica, a palavra que revela as verdades de Cristo. Então eu só posso dizer que eu estou em Cristo se eu for realmente ligado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem essa importância para nós, nos liga até Jesus. Os frutos, eles dependem de você estar ligado, né? Para você dar fruto, como vai falar aqui já no verso 4, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, os frutos, eles dependem de nós estarmos ligados em Cristo, de você estar ligado em Jesus. Você só pode frutificar, você só pode apresentar os frutos dignos de arrependimento se você estiver ligado na videira verdadeira, se você estiver purificado, limpo pela palavra. Não tem como você frutificar simplesmente pelos seus méritos, talvez pelos seus feitos, ou porque você é bom. Você não consegue frutificar da forma como Jesus quer. Esses frutos são frutos dignos de arrependimento, que lá em Atos capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo vai nos mostrar ali que são esses frutos, quais são esses frutos que Jesus espera de nós. Então nós só podemos frutificar os frutos que Jesus espera de nós quando nós estamos ligados em Jesus, quando nós estamos ligados nele. Amém? Então não tem como nós darmos frutos dependendo de nós, se nós não formos ligados em nós. Então todos nós precisamos de Jesus Cristo para poder viver, para poder testemunhar, não tem como. Há muitas pessoas hoje que elas são os desigrejados, né? Digamos assim, não, eu posso servir Jesus, eu posso ser bom, eu posso ter várias coisas sem precisar de Jesus. Mas a palavra dele é muito clara, se eu não estiver ligado nele, certamente eu não darei fruto.
É isso que vai nos levar para o céu. Os frutos do arrependimento, os frutos do Espírito é que nos levam até o céu. Esses são nossos testemunhos. Não é a nossa roupa, não é o externo, não é uma vara bonita quando coloca um paletó, não é uma vara bonita quando coloca um vestido, não é uma vara bonita quando coloca a Bíblia embaixo do braço. Isso nada impressiona Deus, isso nada impressiona Jesus. Há muitas varas, há muitos galhos que são muito bonitos, floridos, mas internamente não estão ligados verdadeiramente a Jesus. Então esses não poderão dar frutos. Não tem como nós frutificarmos, não tem como nós termos uma vida se nós não estivermos ligados na videira verdadeira. Ele é o único que pode nos levar até o Pai. Ele é o único que nos pode dar vida eterna. Ele é o único que pode nos salvar. Então, se você não está ligado em Jesus, certamente você não irá frutificar. Talvez o que você está apresentando hoje para sua família, apresentando hoje, talvez, na sua igreja, não são frutos. Talvez são as suas próprias práticas, seus hábitos, seus costumes. Porque esses frutos que vão mostrar para nós se nós estamos ligados na videira verdadeira. Pastor, que frutos são esses? É quando você se arrepende dos seus pecados, é quando você era ruim, hoje você é bom, é quando você era mau e hoje você ajuda as pessoas, é quando você não tinha amor e você tem amor, é quando você não perdoava, hoje você perdoa, é quando você tinha um vício da bebida, da droga, do adultério, hoje você deixou, hoje você é uma pessoa purificada e limpa pela palavra de Deus, é uma pessoa que tem hábitos, costume, conduta e atitudes na presença de Deus, de forma que tu venha glorificar o nome do Senhor. Esses são os frutos dignos de arrependimento, é o amor, a bondade, a benignidade, tudo isso aí que está lá em Gálatas capítulo 5. Mas vamos ler, eu quero aqui narrar para você esses frutos, para que você saiba realmente quais são esses frutos, né, que nós estamos falando aqui. É muito importante que você saiba que você só pode frutificar se você estiver na presença de Deus, se você estiver ligado verdadeiramente em Jesus. É só dessa maneira que você vai apresentar esses frutos. E hoje eu vou falar para você quais são esses frutos que está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Nós vamos ler aqui para que você tenha uma compreensão verdadeiramente de quais são esses frutos que nós estamos falando. É muito importante para que nós saibamos que esses frutos que vão nos levar ao céu. Não é simplesmente os seus feitos, não é simplesmente as suas posses, nada disso leva ao céu. Mas o que vai levar ao céu é a sua conduta, seu testemunho que vem através da evidência dos frutos, da frutificação em você. O verso lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos que o Senhor espera de nós. Então nós só podemos dar esses frutos se nós formos ligados em Jesus Cristo, nós estivermos ligados na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus Cristo. Só existe uma videira verdadeira, é Jesus Cristo. Lembre-se, nós temos que estar condicionado, ligado, conectado na mesma unidade. Paulo vai dizer isso para nós somos um membro de um corpo onde existe só um cabeça. E esse cabeça é Cristo, Ele que é o cabeça. Nós somos membros de um corpo. Cada um de nós devemos estar ligado. Ligado em quem? Ligado no corpo. Esse corpo tem que estar ligado ao cabeça, que é Jesus Cristo. Amém? Você não pode dar frutos pelos seus méritos, pelos seus feitos, ou porque de repente você é bom. Ah, pastor, eu sou bom. Eu ajudo as pessoas, eu ajudo os pobres. Eu sou bom em casa, eu sou bom na rua. Não somente isso é importante, mas os frutos que o Senhor está pedindo de nós é os frutos do arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Se eu tinha uma conduta errada na minha casa, na minha família, hoje eu mudei isso. Se eu sou um adúltero, eu tenho que deixar o pecado, abandonar o pecado e mudar a minha vida. Eu tenho que respeitar, honrar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que honrar a minha família, eu tenho que honrar a minha igreja, eu tenho que honrar os meus irmãos, eu tenho que honrar as pessoas. Esses frutos que nós falamos atrás, tudo isso vai trazer a partir do momento que eu sou ligado a Jesus. O verso 4 diz assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Ou seja, você sozinho você não pode dar fruto. Não adianta você insistir, eu posso sim fazer isso, nós não conseguimos isso. Você não pode viver isolado, você não pode viver sozinho sem Deus, sem Jesus. Não tem como nós vivermos sem Jesus. Nós precisamos estar ligados na verdadeira videira, Só assim nós podemos dar frutos. Amém? E o outro elemento desta parábola tão linda aqui são as varas. Nós falamos que quem é o lavrador é Deus,
Quem é a videira verdadeira? Jesus. E quem são as varas? As varas é eu e você. Nós somos as varas. Verso 15, 5, Jesus ele coloca aqui, eu sou a videira. Ele vai novamente mostrar isso para os discípulos, nos ensinar. Eu sou a videira. Vós, as varas, nós somos as varas. Quem está em mim, novamente ele vai fortalecer. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Não tem como, meu querido, nós vivermos uma vida longe de Jesus Cristo, longe de Deus, longe da presença do Espírito Santo. Não tem como. Nós vamos atrofiar, nós vamos esfriar e nós vamos morrer. Esse é um grande momento para que você possa fazer uma reflexão na sua vida. Quanto tempo que você está longe da videira? Quanto tempo faz que você não sente mais a presença de Deus? Quanto tempo faz que você não sente mais a presença e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida? Jesus está nos chamando novamente a ser enxertados na videira. E só há uma maneira, é através do perdão e do arrependimento. É dessa maneira que nós voltamos a ser ligados em Cristo Jesus. Lembre-se, você é a vara. E essa vara que não está dando fruto, ela é cortada, é lançada fora. Aqui representa o fogo, o inferno. Nós precisamos falar isso para você. Você que está afastado de Jesus, você que nunca mais frutificou, porque você está longe. Talvez o seu testemunho tenha sido péssimo na sua casa. Talvez o seu testemunho deve estar sendo péssimo na sua faculdade, no seu trabalho. Por quê? Porque você não está mais ligado a Jesus. Por si só nós não podemos mais testemunhar da presença de Deus. Mas quando nós estamos ligados com Jesus Cristo, com certeza nós vamos dar fruto. E ele fala muito mais, dá muito fruto. Ele não quer que nós venhamos a dar somente frutos, mas venhamos a dar muito fruto. Esses frutos são os frutos que nós falamos lá em Gálatas capítulo 5, 22. Amém? Então nós, como vara, galho, nós devemos estar ligados em Jesus Cristo, pois assim daremos muito fruto. Amém? Sem Ele, sem Jesus, nós não conseguimos frutificar. Preste bem atenção, essa palavra é para você. Se você não frutificar, você vai dar vazão à carne. Você vai estar inclinado a se colocar à disposição da concupiscência da carne, da inclinação da carne, que é o pecado. O Senhor, assim como Ele fala também dos frutos do Espírito, Ele também fala das obras da carne. Talvez as pessoas tenham confundido muito isso. Não, eu estou testemunhando, eu estou falando de Jesus. Eu estou testemunhando, mas o seu testemunho são obras da carne, não frutos do Espírito. Frutos do Espírito. O Senhor estava dizendo que o Espírito, ele gera em nós frutos. A carne gera em nós obras da carne, concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos, pecado, aliança com o pecado, aliança com o vício, aliança com a droga, aliança com a mentira, aliança com o adultério. Tudo isso são obras da carne. Talvez você esteja caminhando nessa direção, totalmente errado. Nós só podemos frutificar esses frutos que o Senhor quer levar ao céu quando nós estamos ligados na videira verdadeira. Amém? E para nós encerrarmos aqui, o último elemento dessa parábola linda, né? O lavrador é o nosso Deus, é o Deus poderoso, é o Deus que plantou uma semente poderosa na terra. Quem foi essa semente? Jesus Cristo. Essa semente, ela cresceu, essa árvore, ela cresceu, ficou frondosa, e hoje todos aqueles que estão ligados têm dado frutos. Nós somos galhos porque nós, pela fé, nós fomos ligados a Jesus Cristo mediante a sua graça, não por mérito, não por obras, mas sim pela fé. A fé que nos levou a ser ligado, a ser conectado com Jesus Cristo. A videira verdadeira, nosso Jesus, é aquele que foi plantado na terra para a salvação da humanidade. E as varas é eu e você. Será que você tem frutificado? Será que você está ligado a Jesus? Quanto tempo faz que você está afastado de Jesus? Essa palavra é para você, para que você entenda que sem Ele nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. De repente você tem batido na porta, a porta não tem se aberto. De repente você tem tentado resolver muitas coisas na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus relacionamentos, mas você não consegue resolver. Por quê? Porque está lhe faltando Jesus. Lembra que Ele falou? Sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada na nossa vida se não for pela intervenção de Jesus Cristo. Mas para isso,
nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, fazer a nossa confissão de fé, entregar a nossa vida a Jesus Cristo verdadeiramente, um arrependimento genuíno, um quebrantamento genuíno no nosso coração. Não o choro que não traz arrependimento, mas o verdadeiro choro do arrependimento, onde nós reconhecemos que nós precisamos de Jesus. Ninguém pode viver sem Jesus. Saiba disso. Você não pode viver sem Jesus. Sabe por quê? Antes de nós entrarmos aqui nos frutos, porque quem nos criou foi Deus. Lá em Gênesis, quando o Senhor ele formou o homem do pó, do barro, ele soprou o seu espírito. A partir dali o homem virou uma alma vivente. Por quê? Porque foi lançado o seu espírito. Nós saímos de Deus. Amém? E nós temos que voltar para Ele. Nós somos criaturas do Senhor. Nós não podemos viver neste mundo totalmente desgarrado pelo nosso próprio entendimento, fazendo tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós podemos com nossas posses. Nós precisamos prestar conta da nossa vida diante de Deus. Isso vai acontecer. Então Deus está falando com você há muito tempo, Jesus tem falado com você. Você precisa entender isso. É o momento de você voltar para Jesus. Não tem como nós vivermos neste mundo sem a presença de Deus. Nós viemos do pó nós vamos voltar, o Espírito volta para Deus. Hoje, a nossa vida é feita de corpo, alma e Espírito. O Espírito foi dado por Deus. Hoje nós temos uma relação com Deus através do Espírito Santo, que vem através do arrependimento, do perdão, quando eu faço a minha confissão de fé. O peixe, se você tirar ele, eu quero que você entenda isso que eu vou falar para você agora. O Senhor criou todas as coisas. Deus criou o mar, Deus criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou os animais, criou o ser, criou nós. Nós somos imagem e semelhança de Jesus. Se você hoje pegar e tirar um peixe de dentro de um rio e colocar ele fora, o que acontece com o peixe? Ele morre. Se você tirar uma planta onde ela está semeada, onde ela está plantada e tirar ela justamente de onde ela está plantada e colocar ela fora, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Se nós formos desconectados de Jesus, nós morreremos. Nós viemos de Jesus e nós devemos viver com Jesus. Nós somos criaturas de um Criador. Não fomos colocados aleatório no mundo. Há um propósito, há uma promessa na minha e na sua vida. Nós não podemos viver sem Jesus. Nós não podemos viver sem a presença de Deus. Nós podemos morrer se nós não tivermos a presença de Deus. Então, reflita nesse momento em tudo que está acontecendo e veja essa grande oportunidade que Deus está te dando de tu realmente voltar a ser ligado na videira verdadeira. Só há uma videira. E ele fala muito bem, Jesus, uma videira verdadeira, Jesus Cristo. Não condicione a sua vida, as suas posses. Não condicione a sua vida, talvez, aquilo que você acha que é certo, aquilo que você pensa. Não condicione a sua vida a simplesmente na sua casa, se a sua esposa ela é salva. Não condicione se o seu marido ele é salvo. Não condicione a sua vida aos seus filhos que são salvos. A salvação ela é algo individual, que cada um de nós precisamos tomar essa atitude para poder ser ligado a Jesus. Salvação ela é individual. E eu quero encerrar aqui com os frutos. Quem são os frutos? Os frutos são nossas atitudes, são nossas práticas, as ações e os testemunhos que nós temos. João 15:8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. Os frutos, eles definem se nós somos ou não discípulos de Cristo. E quando nós estamos ligados a Cristo, nós damos fruto. Não damos só simplesmente fruto. A palavra diz que quando nós estamos ligados, além de nós glorificarmos ao Senhor, nós também damos muito fruto. E assim nós somos chamados discípulos de Cristo. Os frutos têm que ser os frutos dignos de arrependimento. São frutos que glorificam o Pai. Quais são esses frutos que glorificam a Deus? Foi o que nós falamos lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade que você está em casa, reunido com a sua família, não sei qual é a sua realidade familiar. Mas medite nessa palavra, abra sua Bíblia, João capítulo 15, faça uma leitura do verso 1 ao verso 5. Tire uma reflexão para a sua vida, como eu trouxe para compartilhar com você.
eu tenho certeza que é o momento de você voltar para a videira. A videira está te chamando. Você só pode frutificar, você só pode mudar, você só pode ser transformado se você tiver a presença de Jesus. Por nós mesmos, nós não conseguimos mudar. Há muitas pessoas que estão vivendo uma vida aí há muitos anos com a mentalidade errada, com atitudes, conduta errada, porque nunca verdadeiramente tiveram um novo nascimento. O novo nascimento, ele traz mudança, ele traz transformação. E só é através de Jesus Cristo que nós podemos mudar. Amém? Eu não sei qual é o milagre, talvez, que você precisa mudar. Mas a primeira coisa que eu te digo, mude a sua mente, mude o seu coração. Jesus Cristo, ele está chamando as pessoas. Jesus Cristo está falando através do silêncio, através de tudo que está acontecendo. Jesus, ele está falando. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Amém? Que essa palavra ela possa trazer aí uma grande reflexão na sua vida, mas acima de tudo que o poder que vem do Espírito Santo ele chegue no seu coração, na sua vida, e que essa palavra ele venha desvendar os seus olhos, que venha trazer uma transformação no seu coração e na sua vida, e venha fortalecer e edificar a sua fé. Amém, meus queridos? Eu sou o pastor Sérgio Castro, estamos aqui, nós somos a IDPBI de Extensão BenU, estamos à frente desse trabalho aqui, e eu quero convidar você, então logo nós voltemos, passando tudo isso já está passando, nós queremos em nome de Jesus, coloque a sua mente, seu ouvido nas notícias boas, né? Tire os seus olhos das notícias mal, olhe para o céu, Jesus Cristo está falando conosco, cada um de nós, amém? Que Deus abençoe, assim que nós tivermos uma oportunidade, você pode vir aqui nos visitar, que nós estamos aqui servindo a Deus nesse grande projeto que Deus colocou no nosso coração, amém? Até sexta-feira nós estaremos aí postando mais um vídeo para que você possa ser edificado pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.